será que eu devo mesmo orar por um judeu? Olá, meus amados e amadas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito do que tem ocorrido em Israel. E o que eu tenho escutado de muitas pessoas essa semana, eu tive ouvindo de um pastor muito renomado, que nós não devemos dar aos judeus aquilo que não é deles. Nós estamos dando muito crédito aos judeus. E eu fiquei pensando, eu digo, será que o que ele está falando é a verdade? O que a Bíblia diz é a verdade? Então eu resolvi procurar, entender, ler um pouco, me antenar um pouco do que a palavra diz a respeito de tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que há profecias que foram ditas há anos atrás, há milhares de anos atrás, para ser mais preciso. E sabemos também que tudo que está acontecendo hoje é uma preparação para a vinda do Messias. Pela segunda vez, Jesus Cristo virá. E o mundo tem que estar preparado para essa segunda vinda. Mas, será que nós devemos mesmo não orar pelos judeus? Não buscar a Deus em favor deles? Porque se fizermos isso, nós estaremos cometendo algum erro. Porque nós sabemos que hoje vivemos pela graça, os judeus, muitos deles, vivem ainda pela lei. E eu quero ler um pouquinho aqui com vocês o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 13. Ele diz assim: que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Que importa se algum deles for infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados nas suas palavras e prevaleça quando forem julgados. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que de maneira nenhuma foi anulada a fidelidade de Deus para com os judeus. Afinal de contas, a palavra do Senhor foi entregue primeiramente a eles. E é por causa deles que nós conhecemos a palavra de Deus. O Senhor se revelou a eles. Jesus Cristo disse que veio aos judeus, mas eles não o receberam. Então, a salvação foi estendida aos gentios. Por isso, hoje, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque muitos judeus rejeitaram a palavra. Eu digo muitos porque não foram todos. Nós sabemos e temos conhecimento de vários judeus que creem em Jesus Cristo como Messias. Então, amados, o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que eles são sim importantes. E nós devemos sim buscar a Deus em favor deles. Porque também ele fala aqui no capítulo 11. Aqui no capítulo 11, ele diz o seguinte: eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, e exalto meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme entre os meus e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Está vendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que se eles rejeitaram a palavra, e através disso veio salvação para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, quanto mais a sua reconciliação. Então nós devemos orar para que Deus reconcilie o povo judeu com ele. Nós devemos orar para que eles abram os olhos deles, enxerguem Jesus Cristo como o Messias de Israel. E o apóstolo Paulo continua dizendo que se é santa a parte que é oferecida como primeiro fruto, que são eles os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se eles forem santos, se eles guardarem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e a palavra de Jesus Cristo como testemunho, nós também faremos o mesmo.
porque eles são a oliveira. Nós somos os ramos que fomos enxertados na oliveira através deles, que são os judeus. E ele continua dizendo aqui: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Uma planta, quando ela é colocada no solo, através da sua raiz ela recebe nutrientes. E os judeus são essa raiz. Aí eles estão entregues primeiramente à palavra. E nós, os ramos enxertados. E os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Você pode dizer, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Nós, como cristãos, não devemos nos orgulhar daquilo que somos. Que fomos chamados para ser seguidores do Messias, seguidores de Jesus Cristo. Mas devemos usar isso para a glória de Deus, para trazermos pessoas para servir a Deus, e principalmente a judeus. Por isso, tudo isso que está acontecendo com eles nesse momento é algo que nós precisamos cobrir eles de oração. É nossa hora, é nosso momento de cobrir esse povo de oração, de pedir a Deus que liberte eles desse mal, que livre mais uma vez eles dos seus inimigos, como fez Moisés. Quando Deus disse: Moisés, te aparta desse povo, que eu vou destruir eles, porque eu já estou cansado de ver o que eles estão fazendo, de ouvir suas murmurações, reclamações. E Moisés disse: não, Senhor, não faça isso com o teu povo. O que dirá os povos ao redor? Que o Senhor tirou eles do Egito para matar eles no deserto. Então hoje nós devemos clamar, pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Chamaste o teu povo, Israel, para te servir. Tem misericórdia deles. É o que nós, como cristãos, devemos fazer. Porque foi através deles que nós recebemos a palavra da salvação. Jesus, o Messias de Israel, ele era judeu. Então, quando você ouvir alguém dizendo que nós não devemos orar pelos judeus, quando você ouvir alguém dizendo que eles não têm tamanha importância, não dê ouvidos a isso, amados. Nós sabemos que sim, eles têm grande importância aos olhos do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, existe ainda as tribos de Israel que são salvas. Nós vemos isso lá em Apocalipse, que é um livro que foi escrito por João, um apóstolo de Jesus Cristo. Não rejeite os judeus, porque isso já foi feito ao longo dos anos, no passado. Nós sabemos que durante o Holocausto eles foram assassinados, exterminados, pelo simples fato de serem judeus. Satanás vem se levantando há milhares e milhares de anos, desde a fundação do mundo, tentando destruir aqueles que o Senhor chamou para si. Então não sejam agentes de Satanás, agindo como esses perversos, que rejeitam os judeus, que cospem neles. Eu sei que muitos deles, amados, não creem em Jesus como Senhor e Salvador deles. Não creem que Ele é o Messias de Deus. Mas nós sabemos que sim. E através do nosso testemunho, da nossa oração, da nossa intercessão por eles, que eles serão salvos. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se nós fomos enxertados neles, nós não devemos nos exaltar por isso, mas sim orarmos a Deus para que salve eles. Olha, ele diz: pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Nós devemos ter temor no nosso coração, queridos. Não apontar o dedo para eles e dizer: mas eles não conheceram Jesus, eles estão passando isso porque eles não reconheceram Jesus como Messias. Não, queridos. A Bíblia diz também que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Hoje nós estamos aqui crendo de pé, mas amanhã podemos cair. E o que estamos fazendo contra os judeus pode nos levar a uma queda maior ainda. Então vamos orar, buscar a Deus, discernimento em Deus e sabedoria para entender qual o propósito que Ele tem nessa guerra. Porque nós, como cristãos, cremos que tudo que Deus faz nessa terra
Ele faz para a glória dele. Ele faz para que tudo vá se alinhando para a vinda do seu Filho. E Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é a respeito exatamente sobre essa perseverança. Nós escutamos muitas pessoas dizendo: mas que bom que nós estamos já salvos, libertos, vamos ser arrebatados, que o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. Pessoas que não sabem, que não conhecem a palavra de fato, ou se conhecer, saberiam que sim, nós passaremos pela grande tribulação. Porque o apóstolo Paulo diz que a tribulação é a perseverança da nossa fé. Como seremos testados se não passarmos pela tribulação? Como que saberemos que realmente somos de Deus se não passarmos pela tribulação? É muito fácil, queridos, vivemos a vida que quisermos nessa terra, aceitarmos Jesus, mas continuarmos deliberadamente pecando. Porque estamos salvos e seremos arrebatados, e os outros que ficarem aí, que vão se virar com Deus. Não, queridos, nós vamos passar sim pela tribulação. Assim como eles estão passando, assim como eles estão sofrendo essa perseguição pelo povo árabe, os muçulmanos, que são inimigos do povo de Deus há milhares de anos, e nós sabemos disso. Nós também seremos perseguidos. Aqui no Brasil nós estamos vendo coisas horrorosas, horrendas acontecendo, de pessoas defendendo terroristas. A imprensa brasileira muitas vezes não usa nem a palavra terrorista para descrever esses homens. Então nós sabemos que seremos perseguidos também da maneira como que eles estão sendo. E precisaremos de intercessão, de oração dos santos. Por isso, vamos fazer isso pelo povo judeu que está precisando da nossa intercessão nesse momento. A cobertura da igreja ao povo judeu nesse momento é necessária. É o que o Senhor deseja de todos nós que cremos. Ele pede que oremos até pelos nossos inimigos. Quanto mais pelo povo escolhido de Deus. Porque eles são primogênitos. Eles são o povo escolhido. E através deles nós recebemos a palavra da salvação. Que veio através de Jesus Cristo. Pela rejeição, como o apóstolo Paulo diz, a rejeição de muitos deles trouxe salvação a nós. E agora é nosso papel orar para que Deus traga salvação ao seu povo, através de nós como cristãos, pela nossa intercessão. Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te pedimos que o Senhor se manifeste, Senhor, através do teu Espírito Santo ao povo de Israel. Senhor, nós te pedimos que dê livramento àquele povo, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus deles. O Senhor os escolheu. O Senhor tem eles como a menina dos seus olhos. Muitos deles pecaram, Senhor. Muitos deles não conhecem o teu Filho Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles, como o Messias enviado para salvá-los. Mas alguns que nós sabemos crer, eles reconhecem o teu Filho, sim, como o Messias de Israel. Eu te peço que o Senhor levante os seus anjos, acampe os seus anjos em volta de Israel, nas trincheiras da batalha, para dar livramento àquele povo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos que restaure a oliveira, Senhor. Porque nós sabemos que quando ela der os seus frutos, aí virá o fim. Aí o Senhor Jesus virá para nos resgatar. E eu creio nisso, nessa palavra. E através dessa palavra eu declaro a salvação e a libertação dos judeus para a glória do teu santo nome. Que continuemos a clamar a ti, Senhor, a orar a ti, a interceder por eles. Pois cremos que a palavra do Senhor foi entregue a eles. E eles sim vão reconhecer para que o Senhor Jesus Cristo venha ter salvação a todo aquele que crê. Primeiro ao judeu e depois ao gentio. Em nome de Jesus nós cremos. Amém e amém. Obrigada, meus queridos, por assistir a mais um vídeo. Eu peço que vocês orem em suas casas, intercedam, leiam a palavra, firmem-se na palavra de Deus. Porque nós escutamos muitas coisas por aí nessas redes sociais. Mas o que importa mesmo, de fato, é o que a palavra de Deus diz. E que nós venhamos a buscá-la para entender qual é o propósito de Deus para a nossa geração.
Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Tchau, tchau.